Graça e paz, queridos. No Novo Testamento, na Bíblia, há relatos de inúmeras conversões, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus. Desde a mulher samaritana, Maria Madalena, ao relato da conversão de Natanael, que ele foi apresentado a Jesus por Filipe, conversão de Pedro, Mateus, estava na coletoria e Jesus o chamou. Então, há relatos de encontros com Jesus, em que as pessoas foram mudadas, transformadas pacificamente. O próprio Zaqueu, ele convidou Jesus para ir na casa dele, Jesus foi, e aí ele teve a sua vida mudada. Mas alguns, a conversão foi mais problemática. E um desses casos é o caso do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Ele havia inúmeras vezes ouvido o evangelho. O próprio Estevão pregou, ele ouviu a pregação de Estevão. Ele ouviu inúmeras pregações, mas o coração dele se endureceu, ele se fechou para Jesus, para o evangelho, baseado nos seus conhecimentos das Escrituras, sua visão. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, e ele testemunhou esse momento para o procurador da Judéia, quando ele estava preso em Cesareia. O procurador da Judéia chamou ele para ouvi-lo a respeito do que acontecera com ele, e ele fez o relato. E isso está escrito no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Olha lá o relato de conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E o relato bíblico conta que depois ele mandou chamar Ananias, inspirado pelo Espírito, ele mandou chamar Ananias, um discípulo que vivia em Damasco, e Ananias orou por ele, e ele foi curado da cegueira, e ele passou a ser um seguidor de Jesus. O que eu quero deixar em foco aqui hoje é a frase de Jesus para Paulo. Jesus disse para Paulo, no meio daquela visão, naquela aparição, aquela luz que cegou seus olhos, ele disse: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, ele disse: Paulo, não adianta tu ir contra a minha vontade, não adianta tu te rebelar contra mim, não adianta tu se opor à minha vontade, porque a vontade de Deus, a minha vontade, ele se cumprirá. E interessante, eu já vi comentaristas, quando Paulo pregou essa palavra lá, contou esse testemunho lá em Cesareia, para o procurador da Judéia, para o rei que estava lá, o rei Agripa,
o procurador da Judeia disse: por hoje chega, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Alguns comentaristas dizem que esse texto, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, é extraído de uma tragédia grega chamada Antígona. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E quando o procurador da Judeia ouviu essa frase, ele fez a ligação, por isso que disse as muitas letras. Você sabia que Paulo, ele imaginou, Paulo deve ser um estudioso da literatura grega, mas aquelas palavras foram dadas por Jesus. E Jesus estava dizendo justamente isso. Não adianta você se revoltar contra Deus. Há muitas pessoas que estão revoltadas contra Deus. Há muitas pessoas que estão brigando com Deus. Como Paulo estava brigando com Jesus, com Deus. E a resposta de Jesus para Paulo foi essa. Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Certo dia eu vi no Encontro com Deus, e é uma frase básica dos encontros, que diz assim: no encontro com Deus, renda-se. Procure saber qual é a vontade de Deus. Não fique indo contra a vontade de Deus. Porque se você for contra a vontade de Deus, você está fazendo como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. Numa linguagem bem comum, popular, hoje é dar murro em ponta de faca. Você vai se ferir. Você vai se machucar. Num confronto com Deus, renda-se. Renda a sua vontade à vontade de Deus. É por isso que a porta de entrada no céu, no reino dos céus, é a humildade. A porta de entrada no reino dos céus é a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. No confronto com Deus, renda-se. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e submeta-se a essa vontade. Entregue-se a Deus. Renda-se diante dele. Toda vez que nós nos rendemos diante de Deus, ele nos faz vencedores. Ele nos faz vitoriosos. Se você sabe que Deus quer algo para a sua vida, renda-se à vontade de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Em nome de Jesus. Nunca esqueça o que Paulo falou, o que Jesus falou para Paulo. Paulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Renda-se à vontade de Deus. Pergunte dele: Senhor, o que tu queres que eu faça? E faça aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Entregues o seu caminho ao Senhor. Confie nele, como diz o Salmo 34, versículo 5, 4 e 5. E o mais ele fará. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.